Lucas capítulo 1, verso 26, a seguir, ele diz assim, meus irmãos: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse-lhe o anjo, e disse Maria ao anjo, como será isso, visto que não conheço varão ou homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém? Preste atenção nesse finalzinho que diz: porque para Deus nada é impossível. Aleluia, querido. Pai, obrigado pela leitura da palavra, obrigado por nos dar o privilégio de podermos ouvir a palavra do Senhor mais uma vez, de podermos também estar falando da palavra do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo venha despertar a vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, para que nós possamos te servir do jeito que o Senhor merece. Em nome de Jesus, eu dou a ti toda a honra e toda a glória desde já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem, eu acredito que para a maioria de nós, ela é bastante conhecida, né? Acredito. Essa palavra não é uma palavra de difícil interpretação. É uma palavra que eu acredito que a maioria de nós já ouviu, né, em inúmeros sermões em cima de uma palavra dessa. Mas eu gostaria, querido, de meditar com vocês nesse episódio aqui que aconteceu e trazer essa realidade para a nossa vida, irmãos. Porque nós temos o nosso privilégio de agora, né? Pessoas do nosso antepassado tiveram também os seus privilégios de tomar as suas decisões em Deus, de servir a Deus do jeito que Deus merece. E hoje nós também temos o nosso privilégio de poder usufruir daquilo que os nossos irmãos viveram, né? E usufruir daquilo que Deus deixou escrito na palavra, para que a nossa vida seja beneficiada, não é verdade? Então nós somos um povo privilegiado, né? Ao mesmo tempo que nós somos um povo privilegiado, às vezes nós somos um povo que lamentavelmente deixa muito a desejar na nossa geração, né? Falei um pouquinho disso na célula terça, e eu acredito que as pessoas que estavam lá foram bastante edificadas
E eu quero que você que está aqui na igreja também, você que está em casa, seja edificado por essa mesma palavra, sabe? Porque chegou a nossa vez, né? Chegou a nossa vez. Muitos já se foram, muitos já se passaram, muitos se esforçaram, entregaram as suas vidas para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Agora é a nossa vez, né? E eu pergunto para a gente pensar, gente, meus irmãos, eu pergunto o seguinte: se depender da nossa geração, se depender de nós, esse Evangelho, ele vai para frente ou ele para em nós? Eu queria que você pensasse nisso, tá? Se depender de nós, ele continua, ou se depender de nós, ele para? Tá certo? Então são coisas assim que eu, meio atrapalhado do jeito que eu sou, né? Meio meu jeito assim, esse jeitão esquisito. São coisas assim que eu começo a pensar, sabe? Dentro da nossa realidade, dentro da nossa geração a qual nós vivemos, pegando por base aqui pessoas como essa menina chamada Maria, né? A Maria que teve um grande privilégio na vida dela de servir o Senhor, né? De trazer para nós, de dar à luz, né? Melhor dizendo, ao Salvador do mundo, que não precisa nem ficar falando muito sobre isso, que a gente já sabe, mas ela teve esse privilégio. E ela podia, irmãos, naquela ocasião, tomar a sua decisão de aceitar e de não aceitar a trazer Jesus ao mundo, né? Ela podia, como também podia rejeitar. Podia aceitar como podia rejeitar. Tanto que quando o anjo, ele começa a conversar com Maria, ele diz assim: salve agraciada, né? Ou é como se a gente estivesse dizendo assim: olha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou eu sou o anjo e eu vim trazer uma notícia para você. E a notícia é o seguinte: você não precisa de ter medo de recebê-la, né? Ele falou isso, essas palavras: não tenha medo, não temas. Tá bom, Maria? Não precisa ter medo. É um anjo que está falando com você. E você foi agraciada, Deus achou você uma pessoa bastante especial, e Deus vê em você que você é a escolhida para trazer o filho dele a esse mundo. Você topa a parada ou não? Então, irmãos, Maria, a Bíblia diz aí que ela ficou meio confusa, né, na hora, e de fato qualquer um ficava, né? Porque quem não ficaria confuso ao receber uma notícia dessa, e uma proposta também como essa, né? De trazer o Filho de Deus ao mundo, sendo que ela mesma disse: mas como que isso vai acontecer, sendo que eu não tenho, ainda não tive relação com homem nenhum, né? Como é que pode uma coisa dessa? Isso é coisa de outro mundo, nunca vi uma coisa dessa. E o anjo diz assim para ela: olha, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te cobrir, e essas coisas vão acontecer. Inclusive, aquela que era estéril, Isabel, sua prima, já faz 6 meses que ela está grávida, porque para Deus não existe nada impossível. Então, irmãos, ela aceitou o desafio, ela aceitou a parada, para que o Evangelho pudesse acontecer e chegar até nós. Eu não sei de fato a idade de Maria, quantos anos que ela tinha, mas tem gente que fala que ela tinha por média de 16 anos, outros falam que tinha 17, eu não vou entrar nisso porque eu não sei, né? Mas suponha que ela tinha os seus 17, né?
suponha, na geração dela, quando uma pessoa passava por esse processo de engravidar fora do casamento, na geração dela, a lei ordenava que essa pessoa fosse levada para fora do arraial e ela fosse apedrejada até a morte. Era assim que funcionava, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Então, quando ela recebe a notícia de que ela ia ficar grávida, sendo virgem, né, sem ter tido contato com homem algum ainda, ela ficou meio perturbada, está escrito aí, meio confusa, até que o Senhor diz para ela que ela não precisava de ter medo daquilo, porque era a obra de Deus para a vida dela. Então, irmãos, essa nossa irmã Maria, ela estava tão envolvida com a presença de Deus, com aquilo que Deus tinha para a vida dela, que ela não rejeitou, irmãos. Por isso eu fiz a pergunta no início: se depender de mim, se depender de vocês, o Evangelho ele para em nós ou ele continua para alcançar outras pessoas? A gente precisa pensar nisso um pouco, não é verdade? A gente precisa meditar nessa palavra que talvez para alguns de nós é uma palavra até dura, mas a gente precisa parar para pensar nisso. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós buscamos a Deus e somos agraciados por Deus, mas na maioria das vezes nós só buscamos a Deus quando nós estamos literalmente precisando de Deus. Não é verdade? Quando a coisa aperta, a gente corre para onde? A igreja, né? Corre para a presença de Deus, faz campanha, faz voto, faz não sei o quê, e a gente busca a Deus, e a gente tranca no quarto da gente, às vezes, e busca a Deus, por quê? Porque o negócio ficou feio, não é verdade? Mas quando está tudo bem, o que a gente faz? Na maioria dos casos, a gente vai curtir, não tem problema nenhum nisso, não tem pecado nenhum nisso, né? E a gente vai desfrutar de tal forma daquilo que Deus nos deu, que às vezes a gente até esquece dele, não é verdade? Então eu acredito, irmãos, isso é um pensamento meu, tá bom? Você não precisa acreditar dessa forma, mas eu acredito que Maria achou graça diante dos olhos de Deus, porque ela não buscava a Deus somente quando ela precisava. E isso é muito sério, né, irmãos? Porque nós somos uma geração abençoadíssima pelo Senhor. Nós somos uma geração que nós temos tudo à nossa disposição. A única coisa que talvez esteja faltando, pode ser que tenha mais, mas no meu coração agora é o que vem, a única coisa que talvez esteja faltando para a nossa geração é disposição para servir o nosso Deus. Gente, um Deus que nós conhecemos, um Deus que fez tanta coisa boa para nós, um Deus que deixou uma palavra registrada com tantos sinais, com tantos milagres, com tantas coisas que nós lemos as histórias e a gente fala assim: meu Deus do céu, né? Como que pode ter acontecido uma coisa dessa? Então, um Deus que nós conhecemos de perto, meus irmãos, por que que nós o buscamos somente quando a coisa aperta para nós? Por quê, irmãos? Sabe por quê? Na minha humilde opinião, é porque nós somos, às vezes, uma geração muito ingrata com aquele que nos deu o privilégio de servir a Ele. Às vezes nós somos ingratos com Deus, né? Nós temos a oportunidade de transmitir para a vida de outras pessoas aquilo que Deus já fez na nossa vida, e a gente não transmite.
né? Porque a gente tem vergonha, porque a gente se justifica diante de Deus e diante dos homens, dizendo assim: ah, mas eu não sei falar. Irmão, você não precisa falar, você só precisa ter atitude, porque as suas atitudes falam, não é verdade? E na medida que você tem a atitude de dar um bom testemunho, na medida que você tem a atitude de demonstrar que Deus está na sua vida, outro alguém vai ser tocado pelo Evangelho, sabe? Eu estava orando esses dias para trás, não lembro se foi de domingo para segunda, ou se foi de segunda para terça, realmente eu não lembro. Eu sempre gosto de orar na madrugada, gosto de tirar um tempo com Deus na madrugada, né? Diziam os antigos que na madrugada a fila é menor, então na madrugada eu aprendi a estar lá na fila, né? Buscando a Deus. E me veio essa palavra ao coração, irmãos, para eu poder levar lá na célula. E a palavra que veio ao meu coração foi exatamente o que eu escrevi aqui: esmagados pelo Evangelho, porém cheios do Espírito Santo. Isso falou forte ao meu coração, irmãos, quando eu pensava e buscava a Deus e falava assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso ser útil para levar a palavra para alguém? E então veio essa palavra, irmãos. É simples: seja esmagado pelo Evangelho, mas seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu desconheço qualquer história bíblica de homens, profetas, sacerdotes, reis, pessoas que serviram a Deus. Eu desconheço qualquer um deles, pode ser que tenha, mas eu desconheço qualquer um deles que deixou de ser esmagado pelo Evangelho. Todos foram literalmente esmagados pelo Evangelho. Todos tiveram que sacrificar o seu tempo, todos tiveram que sacrificar suas famílias, todos tiveram que sacrificar o que eles possuíam, todos tiveram que sacrificar parte de suas finanças. Na maioria das histórias, né, todos tiveram que sacrificar as suas próprias vidas para servir o Evangelho. Sabe para quê? Para que o Evangelho chegasse até nós. Então eu não posso deixar ele parar em mim. Não é verdade? Você, meu irmão, minha irmã, você não tem o direito de permitir com que o Evangelho pare em você. Pastor, mas está doendo. Seja esmagado, mas seja também cheio do Espírito Santo. Você está sendo perseguido por causa do Evangelho? Seja cheio do Espírito Santo, que você vai vencer essa perseguição. Estão te caluniando por causa do Evangelho? Seja cheio do Espírito Santo, que você vai vencer essa calúnia. Estão te massacrando por causa do Evangelho? Seja cheio do Espírito Santo, que você vai vencer isso em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu meditava nessa palavra e eu olhava e dizia assim: meu Deus, como que uma menina, né, uma moça, uma jovem, ela aceitou tamanho desafio, mesmo sabendo que ela podia chegar na casa dos seus pais e dizer assim, ô pai, ô mãe, pensa isso comigo, irmãos, não está escrito, mas a gente deve pensar: ô pai, ô mãe, o anjo apareceu para mim e eu estou grávida. Fala a verdade, você recebeu uma notícia dessa de um filho seu, o que você faz? Eu acho que, agora não, gente, agora eu acho que eu converti, mas há uns tempos atrás, quando eu era meia boca, né? Não sei se eu já me converti, acho que já, né? Mas se um filho meu chegasse em mim e falasse um trem desse, eu acho que eu já dava logo um, né? Pedala Robin na orelha dele, é assim que você gosta que fala? Dava logo um pedala Robin e falava assim: cria tipo, rapaz, você está ficando doido, né?
Onde é que você tirou esse negócio de que está grávido do Espírito Santo? Nem idade você não tem. Agora você imagina Maria, gente. Ela não foi a salvadora do mundo, mas ela foi uma pessoa corajosa, que permitiu com que o Evangelho chegasse até nós. Com a sua atitude, eu aceito o desafio. Sabe, talvez na hora ela nem pensou, irmãos, em consequência nenhuma. Talvez não deu nem tempo, eu não sei quantas horas que durou essa conversa. De verdade, eu não sei, né? A Bíblia a gente não sabe, é um mistério. Mas suponha que essa conversa aí durou umas 2, 3 horas para o anjo convencer Maria, sei lá, ou se foi questão de minuto, eu não sei. Eu só sei que na hora que o anjo apresenta o projeto para ela, ela simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Irmãos, uma geração cheia do Espírito Santo, sabe como essa? Uma geração literalmente cheia do Espírito Santo, que sabia o que era servir a Deus de verdade. Não pensava nas consequências, não pensava no que iriam falar dela, se ia levar ela para fora do arraial, se ia apedrejar ela, se ia acabar com a raça dela, não importava com isso. Ela simplesmente, cheia do Espírito Santo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Irmãos, aonde está a nossa geração, irmãos? Eu já vou encerrar de verdade, eu não vou alongar muito essa palavra. Aonde está a nossa geração, irmãos? Que fala tanto que tem que orar, mas não ora. Aonde que está a nossa geração que fala tanto que tem que ler Bíblia, mas não lê? Não é verdade? Aonde está a nossa geração, irmãos, que a gente fala tanto que tem que vir na igreja, mas a gente às vezes não faz um pingo de esforço para vir na igreja, para estar na casa de Deus, para estar na presença de Deus. Aonde está a nossa geração, irmãos? Eu fico perguntando isso para mim mesmo, sabe? Aonde está a minha geração, a nossa geração, que a gente fala tanto que tem que jejuar e a gente não jejua? Que a gente fala tanto que somos servos de Deus, mas nós não o servimos do jeito que Ele merece. Aonde está a nossa geração, meus irmãos? A gente diz que serve a Deus, mas a gente só faz de conta que serve, porque a hora que Deus quer extrair alguma coisa de nós, o que a gente faz? A gente bloqueia a pessoa de Deus. A gente não deixa Deus extrair nada de nós. A gente vê na Bíblia, irmãos, Deus deu um filho para Abrão e depois de algum tempo, Deus fala assim: Abrão, eu quero o filho de volta. E a atitude dele foi o quê? O Evangelho que manda, é a palavra de Deus que manda. Né? Então é meu filho que o Senhor quer de volta, então eu vou te dar ele de volta. O cara sofreu, irmão, foi esmagado pelo Evangelho, mas não deixou de ser cheio do Espírito Santo, obedeceu a Deus até o último grau, até o último. E nós entregamos a nossa vida, né? Para qualquer coisa. De verdade, irmãos, eu fico pensando aonde está a nossa geração, irmãos, que não consegue passar, né, 1 hora na casa de Deus, 2 horas na casa de Deus. Onde está a nossa geração? Sabe, que tem
2 cultos na semana e a nossa geração não consegue vir na igreja em 2 cultos na semana para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e nós batemos no peito e nós falamos: eu sou um adorador. Mas pastor, não precisa vir na casa de Deus para adorar. Eu sei, irmãos, a gente adora a Deus aonde a gente estiver, em espírito e em verdade. Isso aí eu tenho essa consciência em mim. Mas, irmãos, a referência que nós temos é a igreja. E se a gente não tem disposição de vir na igreja, será mesmo que nós vamos ter disposição para ir à presença de Deus? Você entende isso? Isso não entra na minha cabeça, sabe? E na maioria dos casos, nós vamos até Deus só para entregar problema para Ele, né? A gente vai para a oração e a gente fala assim: ô Senhor, eu estou apertado, o negócio está feio para o meu lado, e eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado, me dá uma luz, não é assim? Me dá uma luz, abre uma janela no céu, me derrama uma bênção sobre a minha casa, sobre a minha vida. Irmãos, na maioria das vezes a gente só sabe pedir para Deus, pedir, é ou não é? E quando Deus pede alguma coisa para nós, a gente não quer saber de fazer. Isso não entra na minha cabeça, de verdade. De duas, eu estou ficando velho, eu estou ficando doido. E eu acho que nenhum nem outro, né? Velho eu não estou. Estou até mais jovem hoje, né, gente? Olha para você ver. Meus filhos que me vestiu, ó. Glória a Jesus, né? Obrigado, Deus. Mas olha, de verdade, irmãos, eu fico me perguntando: onde está a nossa geração? A nossa geração que está tão impressionada com a tecnologia da igreja, com as luzes da igreja, com a beleza do lugar. E como já foi falado aqui domingo, né? Felipe falou disso. Se Deus não estiver presente, às vezes a gente nem percebe que Ele não está, não é? Onde está a nossa geração, irmãos? Que às vezes, se ela não tiver com um microfone desse na mão, ela não se sente crente, sabe? Se ela não tiver em cima de um altar de pedra desse aqui, para apresentar os seus dons e os seus talentos, ela não se sente crente. Aonde está a nossa geração, irmãos? Sabe? Eu não sei o que Maria fazia, porque a Bíblia fala muito pouco dela, né? Na verdade, eu acho que é só aí nesse trecho que a Bíblia fala dela, né? Então, eu não sei o que ela fazia, mas eu imagino que nos seus momentos, no seu particular com Deus, eu imagino que ela talvez dizia para Deus assim: Senhor, deixa eu ouvir o seu coração. Já pensou nisso, irmão? Deixa eu ouvir, Senhor, as suas dores, os seus problemas. Ah, pastor, mas Deus não tem problema, você está, aí já está com heresia. Irmão, é doideira mesmo, eu sei que é doideira pensar nisso. Mas Senhor, deixa eu ouvir os seus problemas. Eu não vim te trazer, não. Eu vim para ouvir o Senhor. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor acha das guerras lá do Oriente? Aquele tanto de criança inocente morrendo, meu Deus. Como é que está o coração do Senhor aí? Sabe? Aquele casal que falou essa semana que vai se separar. Como é que está o coração do Senhor aí? Eu sei que ele está triste, mas posso te ajudar em alguma coisa? Eu querendo ajudar Deus, né? É doideira, né, irmãos? Mas diz que crente é doido, eu acho que eu estou ficando. Então eu estou virando crente. Porque, irmãos, nós precisamos pensar dessa forma. Como é que fica o coração de Deus? Né?
E Jesus disse assim: olha, as raposas têm os seus ninhos, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, eu entendo Jesus dizendo assim: olha, pessoal, vocês estão comigo, mas eu não tenho um ombro amigo para desabafar. Você entende? Pastor, Deus precisa disso? Não, irmãos, Ele é todo poderoso. Mas como nós somos crentes e nós sabemos que Deus gosta de se relacionar, então eu acredito que Deus não quer somente ouvir os nossos problemas. Deus quer que a gente ouça Ele também. Você já parou para perguntar para Deus assim: Senhor, qual é o seu projeto comigo aqui nessa igreja? Qual é o seu projeto comigo aqui nessa cidade? Qual é o seu projeto comigo por me permitir ter nascido na família que eu tenho? Qual é o seu projeto em tudo isso? O que que o Senhor tem para me mostrar, para falar comigo, para se abrir comigo, para que eu possa servir o Senhor aqui na terra? Acho que a nossa geração, irmãos, ela precisa entrar nesse ambiente. E se preciso for, e eu vou encerrar aqui, se preciso for, a nossa geração precisa voltar lá atrás e resgatar a presença do Espírito Santo, que talvez ela tenha perdido e nem está percebendo. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem: vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Fica em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que os discípulos e mais 120 pessoas, mais ou menos, foram para um cenáculo e lá eles começaram a orar, a buscar a Deus e a ouvir a Deus, e a sentir Deus, até que do alto eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Irmãos, as nossas reuniões precisam de ser pautadas pela presença do Espírito Santo. Às vezes a gente está mais preocupado com a presença de pessoas. Hoje veio pouca gente. Hoje, nossa, a igreja estava lotada de gente. Irmãos, isso não está fazendo muito sentido para mim, de verdade. Eu estou sendo honesto com vocês. Isso não está fazendo sentido para mim. Eu preciso vir num lugar que eu conheço como igreja e eu preciso entender que o Espírito Santo está presente neste lugar. E como é que a gente sabe se o Espírito Santo está num lugar como esse ou não? Se está havendo transformação de vida, se pessoas estão cheias de temor de Deus, se pessoas vigiam as suas palavras, as suas atitudes, as suas intenções. Então aí a gente entende, irmãos, Deus está neste lugar, porque é somente Deus para mudar a nossa vida. É só Ele, irmãos. Meu Deus do céu, aonde está a nossa geração, irmãos, que ela muitas vezes está perdendo a essência do Espírito e não está percebendo, irmãos. Isso é muito sério. É muito sério, sabe? Isso tem me preocupado de verdade. A gente precisa voltar a isso. A sentir o Senhor, a se alegrar no Senhor, a parar de trazer somente problema para o Senhor resolver. Meu Deus, resolve aí, Senhor, pelo amor de Deus, resolve aí. Estou cheio de pepino hoje, vou na igreja, o pastor fazer uma oração poderosa para mim, irmão. A oração mais poderosa é aquela que você faz diante de Deus e você ouve Deus te dando resposta. Não que eu não possa orar por você, eu posso e quero fazer isso, mas a oração poderosa é você que faz.
Porque é você que se conhece. É você que sabe aonde está o seu coração. Não é verdade? É você que sabe. O pastor não sabe, os obreiros da igreja às vezes não sabem aonde está o seu coração. Embora Deus saiba onde está o nosso coração. Então a oração poderosa é sua, é você que faz. E Maria fez uma, na minha opinião, tá? Você não precisa concordar, mas na minha opinião, ela fez umas declarações mais poderosas que um servo de Deus possa fazer. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Cumpra-se em mim. Sabe, eu falei que ia acabar, né? E eu tenho que acabar, para não ser mentiroso. Mas vocês já conhecem as histórias bíblicas. Vocês já sabem de homens e mulheres que foram literalmente massacrados por causa da palavra de Deus, por causa de ordens de Deus, né? Para obedecer à voz de Deus, foram literalmente massacrados. Mas todos eles foram cheios do Espírito Santo. Ninguém, nenhum deles parou no meio do caminho. Até pensaram, alguns até pensaram, né? O fardo está pesado demais, está difícil demais. Não dou conta. Mas o Senhor sempre se manifestava e dizia: não, você carrega algo precioso, você carrega algo poderoso, você carrega a presença do meu Espírito, ela está com você. Então bola para frente, querido. Sabe, irmãos, eu queria tanto que você pudesse entender isso hoje com clareza e a gente pudesse voltar atrás, irmãos, sabe, a se curvar diante de Deus, a ponto de da nossa vida realmente servir a Deus de verdade. Sabe, não que você não possa se divertir, passear, não, claro que você pode, irmão, claro, Deus fez todas as coisas para a gente desfrutar mesmo, mas que eu e você, querido, nessa noite a gente possa priorizar aquilo que realmente interessa na vida da gente, sabe, a presença do Espírito Santo. Pastor, mas se eu for ser desse jeito, vão falar de mim, vão achar que eu fiquei doido, vão pensar que agora meu negócio é só igreja, e Bíblia, oração e Bíblia e não sei o que. Irmão, seja esmagado pelo Evangelho. Se for preciso, seja esmagado, mas nunca perca a essência. Seja sempre cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Propostas virão, né? Satanás vai fazer tudo quanto é tipo de proposta para a gente. A nossa carne vai gritar o tempo todo para a gente fazer a vontade dela. Mas ainda que a gente seja esmagado, nós precisamos continuar sendo cheios. Aleluia. Glória a Jesus. Espero que você tenha entendido essa palavra esquisita, né? Mas é o que eu gostaria de meditar com vocês, em nome de Jesus. Se você puder, fica de pé, querido, na presença de Deus. Sabe, não que essas coisas me atraem, mas eu às vezes sinto saudade de um tempo que a gente pode voltar a viver esse tempo, sabe? Um tempo que quando nós íamos para o monte, a gente passava lá 2, 3 dias em oração, em consagração de vida, em jejum, em oração, buscando a presença de Deus. E
A gente não ia lá para tirar foto, para tirar selfie. Não que isso seja pecado, não tem pecado nenhum nisso. E não critico quem faz também, mas às vezes eu sinto saudade disso, sabe, irmãos? Da gente ir para as vigílias, de a gente ir para os montes, da gente ir para os momentos com Deus, ou até mesmo nos cultos como esse. Não apenas para a gente mostrar para os outros que a gente está ali, mas para literalmente a gente dizer assim: Senhor, eu estou aqui, e não é para te apresentar problema, eu estou aqui porque eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir. Em nome de Jesus, querido, feche seus olhos. Eu queria que a gente, pelo menos uns 2 minutinhos, irmão, ou vamos estender uns 5 pelo menos, pelo amor de Deus, que a gente falasse com o Senhor, que a gente colocasse a nossa vida à disposição do Senhor.